Bom dia, turma. A atividade 7, ela vai ser uma continuação sobre função quadrática. Ela é a última parte e vai se referir sobre o estudo do sinal da função quadrática e a inequação do segundo grau. Então, são dois temas para a atividade 7. Vocês podem perceber que a atividade 7 ela tem um prazo maior, 3 semanas. Vai do dia 10 de agosto até o dia 31 de agosto. Então, vocês vão ter aí praticamente 21 dias, 3 semanas para se organizarem e fazer a atividade. Então, vamos lá. Na atividade 6, eu pedi uma pesquisa sobre exatamente esse tema. Por que eu pedi essa pesquisa? Para vocês poderem realizar os exercícios da atividade 7, certo? Então, não façam tudo de uma vez. Separe alguns exercícios. Olha, são 12. 12 dividido por 3 semanas, dá para fazer 4 exercícios por semana. Então, essa primeira semana, pega os 4 primeiros, na segunda semana, os 4 do meio e na última, os 4 últimos, certo? Vocês vão conseguir se organizar, assistir os vídeos que eu vou postando, explicando. Se tiver dúvida, pergunta no chat. Pode ser no particular, pode ser também no da sala de aula, mas não deixe de perguntar se tiver dúvida. E também não deixe para resolver na última hora. Bom, vamos recapitular o que nós vimos sobre função quadrática. Então, a função quadrática, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, por que ela é do segundo grau? Por que eu chamo de função quadrática função do segundo grau? Por causa do grau mesmo dela, ó, grau 2. Se eu não tivesse nada aqui, seria do primeiro grau. Então, a vezes x ao quadrado, o que é o a? O a é um número, que eu não conheço nesse caso. Bx, o que é b? O b também é um número. Mais c, c também é um número. E esse c, nós chamamos ele de termo independente, porque ele não depende do x. Então, isso daqui vocês já viram. Já viram também que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. E essa parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. E o que vai dizer se a minha parábola tem a concavidade para cima ou para baixo? O valor do meu A, desse cara aqui, ó. Se o meu A for um número positivo, como nesse caso, concavidade para cima. Se o meu A for negativo, concavidade para baixo. Então, quem define a concavidade é o valor do A. Nós vimos também um pouquinho de imagem, domínio e contradomínio. As raízes da função do segundo grau, como que nós resolvemos através da fórmula de Bhaskara. Alguns exemplos nós já fizemos. E nós vimos também como construir o gráfico da função. Como que eu construo o gráfico da função? Atribuindo valores. Vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa função x ao quadrado menos 1. Eu quero construir o gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores, que eu vou chamar de domínio, e eu vou observar os meus resultados, que vai ser a minha imagem. Lembrando que o meu domínio é o conjunto x e a minha imagem é o conjunto y dos resultados, certo? Então, voltando aqui, como que ficaria esse gráfico? X ao quadrado mais x menos 6. Nós atribuímos valores e construímos o gráfico. Depois que eu expliquei o vértice e como calcular as raízes, ficou muito mais fácil. Por quê? As raízes são as soluções da função. Então, nesse caso aqui, ó, utilizei Bhaskara, encontrei o x1 e o x2. Encontrei que o x1 é menos 3 e o x2 vale 2. As raízes são os pontos que a minha parábola vai coincidir com o eixo x. Então, ó, menos 3 é uma raiz, 2 é uma raiz. Então, o que eu tenho? Bom, primeira coisa, ó, o meu A ele é positivo com cavidade voltada para cima.
x1 e x2, menos 3 e 2 são as raízes. Então, ela vai fazer isso daqui. Agora, o que é esse menos 6? Menos 6 é o valor do meu C. E eu sei que o C é o valor que a parábola vai bater aqui, ó, no eixo Y. Então, ela vai bater exatamente no pontinho 6, menos 6. E como essa parábola é toda voltada para cima, então ela decresce, atinge um ponto de mínimo, que nós chamamos de vértice da parábola, e cresce de novo. Então, muito simples construir o gráfico, sabendo o valor do C, o valor do x1, o valor do x2 e como a gente calcula o vértice, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. No caso, rever, que nós já vimos isso. Bom, aqui nós vimos a quantidade de raízes que a nossa parábola ela pode ter. Não é porque ela é do segundo grau que ela vai ter exatamente 2 raízes, não. Quem que vai determinar isso? O meu delta. Quando eu resolver o delta lá na fórmula de Bhaskara e ele der um número positivo, ele for um número maior que 0, eu vou ter exatamente 2 raízes. Quando ele for exatamente igual a 0, eu vou ter 2 raízes iguais ou uma raiz dupla, uma única raiz dupla. E se o meu delta for um número negativo, eu não vou ter raízes reais, não tem solução no conjunto dos números reais. Então, nós já vimos isso, ó. Delta maior que 0 terá 2 soluções diferentes. Delta igual a 0 terá 2 soluções iguais ou uma raiz dupla. E quando ele for menor que 0, não terá soluções. Então, nós já vimos os exemplos. Vocês têm um slide para rever. Outra coisa que nós vimos também, soma e produto das raízes. Se eu pegar o x1 mais o x2, se eu somar essas duas raízes, é a mesma coisa que eu pegar menos b dividido pelo a. E se eu quero calcular o produto, o que é o produto? A multiplicação das duas raízes, pegar o x1 vezes o x2, é a mesma coisa que eu pegar o c e dividir pelo a. Então, tá aqui um resuminho, nós já vimos. O último item que nós vimos foi o vértice da parábola. O que é o vértice? O vértice é o ponto que a parábola assume o valor de mínimo, no caso, se a concavidade é voltada para cima, ou de máximo, no caso que a parábola for com a concavidade voltada para baixo. Então, aqui, ó, o vértice ele é um ponto, então ele tem uma coordenada no x. Como que eu vou calcular essa coordenada no x? Menos b dividido por 2a. E ele vai ter uma coordenada no y. Como que eu vou calcular? Menos delta dividido por 4 vezes o a. Muito simples também. Uma observação muito interessante do x do vértice, ó, é que ele fica exatamente no meio das duas raízes. Informação muito importante que a gente vai precisar para resolver o exercício número 1 da atividade 7. Então, quando eu tiver duas raízes, o meu vértice, ó, ele é o ponto médio. O que é o ponto médio? Ele fica exatamente no meio das duas raízes. Então, nós vimos aqui, ó, concavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Concavidade voltada para baixo, ponto de máximo. Então, aqui como que nós calculamos o vértice da parábola. E vamos continuar agora com o estudo do sinal da função. O que seria o estudo do sinal da função? A minha função, como que eu vou resolver isso? Eu tenho um eixo y, eixo x. Quando eu resolvo uma função, o y é sempre em função do x. O que é isso? Os valores que eu encontrar aqui para o y vai depender dos valores que eu atribuir para o x. E o que é estudar o sinal da função? É eu saber onde o meu y é positivo e onde o meu y é negativo. Então, só vamos lembrar que o eixo y, ó, é esse daqui na vertical. Então, para cima do eixo x, ele é positivo. Então, origem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. Para baixo do eixo x, o meu y ele é negativo. Então, eu quero encontrar isso. Para quais valores de x o meu y é positivo?
Para quais valores de x o meu y é negativo e para quais valores de x o meu y é exatamente igual a zero. A minha função é zero. Então, peguei essa função que nós já vimos ela como exemplo. Então, a minha função ela é igual y igual x ao quadrado menos 1. O a vale 1, eu não tenho o b, e o c vale menos 1, certo? Bom, então vamos continuar. Eu vou ilustrar o gráfico dessa função. Então, para eu ilustrar o gráfico, eu vou procurar 3 pontos muito importantes. Os 2 primeiros pontos são as raízes. Se eu resolver essa equação por Bhaskara, dá para resolver de outra maneira muito mais simples, igualando a zero, eu vou encontrar as raízes. Uma raiz vai ser menos 1 e a outra raiz vai ser 1. Outra coisa que eu vou encontrar também vai ser o vértice, porque é o valor que ela vai assumir o ponto de mínimo, né? Porque a minha função, o valor do meu a, ele é positivo, então, com cavidade voltada para cima, certo? x1, x2, vou usar aquela fórmula do vértice para calcular o vértice. Calculei o vértice, ó. Esse pontinho aqui, ó. Quando o x for zero, o y vai valer menos 1. Então, esse aí é o valor do vértice. Para deixar a minha parábola mais enxuta, mais redondinha, eu vou atribuindo valor. Quando x for menos 1, quando x for menos 2. E vou observando os valores. Por exemplo, eu peguei valores bem pequenos para trabalhar com números pequenos, ó. Quando x for menos 3, qual vai ser o nosso resultado? Lá no x coloco menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, menos 9 positivo. Menos com menos na multiplicação vai dar mais, então vai ficar 9 positivo. 9 menos 1 vai dar 8. Agora, quando x for menos 2, menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos 1, 3. E assim por diante. Então, coloquei os pontinhos aqui, ó. Quando x for menos 3, o y vai ser 8. Quando x for menos 2, o y vai ser 3. Quando x for menos 1, é uma raiz, o y vai ser 0. Quando x for 1, o y vai ser 0. Ó. Quando x for 2, o y é 3. Quando x for 3, o y é 8. Então, tenho a minha parábola desenhada. Isso vocês já aprenderam, certo? Vocês já pesquisaram, no caso, já expliquei como nós esboçamos o gráfico. Basta atribuir valores, saber o valor do vértice e saber o valor das raízes. O que vai nos interessar é saber para quais valores de x a minha função vai ser negativa, positiva e nula. Então, veja bem, ó, para cima do eixo x, os valores do y, ó, são todos positivos, ó. Então, para cima, eu tenho tudo positivo. Daqui para baixo, esse pedacinho aqui, ó, eu tenho tudo negativo. E exatamente no pontinho, ó, menos 1 e 1, o meu y, ele é 0. Isso é fazer o estudo do sinal da função. Vamos tentar entender melhor com outra função. Olha essa função, não tenho a lei dela, mas o que eu tenho aqui? Ela já está desenhada. Eu sei que a concavidade dela é voltada para cima. Eu sei que o x1 vale menos 1 e o x2 vale 3. x1 e x2, as duas raízes. Então, vamos entender o que está desenhado aqui. Bom, do meu eixo x para cima, eu tenho valores positivos para o y. 1, 2, 3, 4, vai embora. Então, desse valor aqui para cima, o que eu tenho? Que o meu y, ele é todo positivo. Dessa parte do eixo x para baixo, essa parte em laranja, os valores do meu y, ó, eles são negativos. Então, como que eu vou fazer o estudo do sinal da função? Através aqui das raízes. Quando eu tiver valores menores que menos 1, quando x for menor que menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o meu y vai ser, ó, positivo para cima do eixo. Quando o meu x for exatamente igual a menos 1,
o meu y vai ser zero. É uma das raízes do menos 1. Agora, quando eu tiver valores maiores que menos 1, menos meio, 0, 1, 2, ó, até o 3, o que vai acontecer? Os valores para minha função, eles vão ser o quê? Negativos. Agora, quando meu x for exatamente igual a 3, a minha função é nula, a minha função é zero. Ó, bate aqui, ó, menos zero. E para valores maiores do que 3, ó, tá para cima do eixo, não tá? Para valores maiores que 3, então a minha função é positiva. Então, a partir das raízes, a gente consegue estudar o sinal da função. Então, basta encontrar as raízes e observar o comportamento da função. Ó, vamos ver mais uma aqui. Então, essa função, ó, ela decresce, atinge o ponto de mínimo e sobe. Mas o que dá para a gente perceber? A minha função, ela tá toda para cima do eixo x, ó, não tem nada aqui embaixo. Então, significa que o meu y nunca vai assumir um valor negativo. Meu y nunca vai ter um valor negativo, minha função nunca vai ter valor negativo. Ela sempre vai ter valores positivos e ela só vai ser zero quando meu x for zero, ó, exatamente aqui. Tudo bem? Vou continuar. Vamos resumindo aqui, ó. O que nós vimos? Tem essa função com a concavidade voltada para baixo. Aqui eu tenho o x1 e o x2, não sei quanto que vale. Mas olha só, ela cresce, atinge o ponto de máximo e decresce. Então, olha aqui para o meu y. Para cima do eixo, ele é positivo. Para baixo do eixo, ele é negativo. De novo, para cima do eixo, ó, tem valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo do eixo, valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, olha aqui, ó. Quando eu tenho valores menores que o x1, ó, a minha função é negativa, ó, tá para baixo do eixo. Quando eu tiver valores maiores que o x1 e menores que o x2, ó, nesse pedacinho aqui, a minha função tá para cima do eixo, ela é positiva. E quando eu tiver valores maiores que o x2, ó, minha função tá para baixo, ela é negativa. Certo? E exatamente quando eu tiver o valor do x1 e do x2, ela é nula, ela é zero. Vamos resolver um exemplo. Eu falo o seguinte, faço o estudo do sinal da função. Então, eu tenho a função f de x igual menos 3x ao quadrado mais 12x menos 9. Então, para eu fazer o estudo do sinal da função, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular as raízes se existir, porque o meu delta pode dar negativo. É aquele caso do delta menor que zero. Então, primeira coisa, eu vou calcular as raízes da função. Então, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver. Primeira coisa, quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A acompanha o x ao quadrado, o B acompanha o x e o seu termo que não depende do x, ó. O termo independente, é o menos 9. Então, lembrando da equação de Bhaskara, primeira parte dela, encontrar o delta. Como que eu encontro o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. B ao quadrado, quanto que vale o B? O B vale 12. Vai ficar 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A vale menos 3 vezes o C. O C vale menos 9. Vou começar a resolver. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Aí, menos 4 vezes menos 3 vai dar 12 positivo. 12 positivo vezes 9 negativo vai dar 108 negativo. Então, menos com menos, mais com menos, menos. Então, ficou 144 menos 108, 36. Então, o delta deu 36. O delta, ele deu um valor positivo. Significa que a minha função, ela vai ter duas raízes diferentes. Certo? Vamos continuar a segunda parte. X é igual a menos o B, mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o A. Então, vai ficar menos o B vale 12,
mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta vale 36. Dividido por 2 vezes o A. O A vale menos 3. Então, o x vai ser igual a menos 12, mais ou menos, raiz de 36 dá 6. Dividido por 2 vezes o menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6. Então, o que eu tenho? Que o meu x é igual a menos 12, mais ou menos 6, dividido por menos 6. Mais ou menos, eu vou ter que fazer uma conta somando 6 e a outra subtraindo. Então, o x1 vai ser menos 12 mais 6 dividido por menos 6. Eu devo 12, eu pago 6, eu fico devendo 6. Menos 6 dividido por menos 6, menos com menos divisão é mais, e 6 dividido por 6 vai dar 1. Ou vale lembrar que todo número dividido por ele mesmo resulta em 1. Então, nós já sabemos que uma raiz vale 1. Vamos para a próxima. Aqui eu errei, tá? x2. x2 é igual a menos 12 menos 6 dividido por menos 6. Se eu devo 12 e eu devo 6, eu vou dever 18. Menos 18 dividido por 6, menos com menos, mais. 18 dividido por 6, 3. Uma raiz vale 1 e outra raiz vale 3. Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso desenhar toda aquela parte do gráfico. O que me interessa são as raízes. Então, eu sei que uma raiz vale 1 e a outra vale 3. O que mais que eu sei? Eu sei que a minha parábola ela tem a concavidade voltada para baixo. Por que para baixo? Porque o meu A é negativo, ó. Meu A vale menos 3. Então, eu sei que ela vai ter esse comportamento, ó. Ela passa pelo menos 1, atinge o ponto de máximo, passa pelo... decresce de novo, né? Passa pelo 3 e volta a decrescer, tá? Então, tem esse comportamento aqui, ó. Então, o que me interessa são as raízes. E aqui tá o meu eixo x. O que eu sei? Que para cima do meu eixo x, o y é positivo. Para baixo do eixo x, o y é negativo. Vamos voltar aqui, ó, para não se confundir. Vendo, ó, para cima do eixo x, o y é positivo. Para baixo, ele é negativo. Então, é como se eu fizesse um recorte. Eu só peguei esse pedacinho aqui, ó, tá? Não precisei desenhar toda a parábola. Só peguei, fiz um recorte das raízes. Eixo x, x1 e x2. Tudo bem de onde saiu esse negativo, esse positivo, esse negativo? É porque para cima do eixo eu tenho 1, 2, 3, 4 e vai embora. Valores positivos para o y. Para baixo, valores negativos. Como que eu vou fazer o estudo do sinal da função? Eu quero saber onde a minha função, o meu f de x, o meu y, ele é positivo. Onde ele é positivo? Onde ele é maior que zero. Aqui, ó. Onde ele é maior que zero? Quando eu atribuir valores entre 1 e 3 para o x. Então, quando o x for entre o número 1 e o número 3, eu vou ter valores positivos para minha função. Então, aqui, ó, eu falo que eu vou ter valores maiores que 1 e menores que 3. Então, como que eu vou representar isso? Então, a minha função ela é maior que zero, que poderia estar y também. Para todo número maior que 1 ou para todo número menor que 3. Esse número eu vou representar ele de x, tá? Tem quem tá aqui no meio? Tá o 2, o 2,5, 2,9, 1,7, tá? Então, são infinitos números que eu tenho aqui. Então, esses números eu vou representar por x. Então, quem são esses números? São números maiores que 1, mas são números menores que 3, tá? Então, a minha função vai ser positiva para esses valores. Onde a minha função é exatamente igual a zero? Nas raízes, ó. Ela vai ser nula aqui, quando x for 1 ou quando x for 3. E quando a minha função, ela vai ser negativa, ela vai ser menor que zero. Nesse lado aqui e nesse lado aqui. Esse lado, quais números eu tenho? São valores
menores que 1. Quem é menor que 1? Meio, 0, -1, -2, são infinitos também. Então, como que eu posso representar? São valores menores que 1. Quem são esses valores? Vou chamar de x. X menor que 1. São números menores que 1. Então, por isso que existem os símbolos matemáticos, para facilitar a nossa vida, para não ficar escrevendo vários números. Então, eu tenho essa situação que a minha função é menor que 0, e eu também tenho esse pedacinho aqui, ó. Ela vai ser negativa quando eu tiver valores maiores do que 3. Então, quando o x for 4, 5, 6, vai embora, são infinitos números, a minha função ela é negativa. Como que eu represento isso? Que valores que são esses? São valores maiores que 3. Tudo bem? Então, quando vocês forem responder no exercício, é para fazer dessa maneira aqui. Aqui, do lugar do f de x, pode estar y maior que 0. Tudo bem? Então, são 3 situações que podem acontecer. A minha função ser positiva, a minha função ser negativa e a minha função ser nula. 3 situações. E o que eu vou estudar? Eu vou estudar quais valores eu posso atribuir para isso acontecer. Pensando nisso, nós vamos resolver o exercício número 1. O exercício número 1, eu tenho uma foto de uma parábola. Então, o que a gente pode tirar dessa imagem? A minha parábola ela tem a concavidade voltada para baixo. Ó, onde ela bate aqui são as raízes. Então, eu tenho x1 e x2. Uma raiz eu sei que vale 1. A outra raiz eu não sei. Mas eu sei, ó, o vértice dela, o x do vértice. O vértice é o ponto mais alto, nesse caso. E o x do vértice é 3. E o x do vértice é exatamente o ponto médio das duas raízes. O que é o ponto médio? Meio. Então, está na metade das duas raízes. Então, vamos pensar assim, ó. Se o 3 está exatamente no meio, que número que vai ser esse daqui? O 3 é metade desses dois valores. Então, qual seria o número que está aqui? A gente pensa assim, ó. Do 1 para chegar no 3, falta 2. Então, o 3 para o próximo tem que ser 2 também, 2 unidades. 3 mais 2 aqui vai ser 5. Então, uma raiz é 1 e a outra raiz é 5. Ó, o x2 vale 5. Tudo bem? Então, aqui vale 5. O que nós tiramos daqui, ó? Para baixo, para cima do eixo x, a minha função, ela é positiva, ó, valores positivos aqui. Então, ó, esse pedaço aqui para cima, a minha função é positiva. Então, para quaisquer valores que eu atribuir aqui, ó, entre 1 e o 5, eu vou obter valores positivos para o meu y. Como que eu vou escrever isso? A minha função, ela é positiva, ó, o meu f de x, o meu y é maior que 0, quando eu tiver valores maiores que 1 e menores do que 5, ó. Maiores que 1 e menores que 5. Ela vai ser positiva. Quando a minha função é exatamente nula, ela é 0, quando o meu x for 1 e quando o meu x for 5, que são as raízes, ó, x1 e o x igual a 5. E quando a minha função, ela vai ser negativa. Ela vai ser negativa, ó, para baixo do eixo x, ó, para cá. Então, para valores menores que 1 e para valores maiores do que 5. Como que eu vou representar isso? Quando a minha função ela é negativa, quando eu tenho valores menores que 1 ou quando eu tenho valores maiores do que 5. Então, resolvido o exercício número 1. Exercício 2. O exercício 2 ele é bem simples. É o seguinte, o exercício número 2. Eu tenho uma parábola com cavidade voltada para cima. E o que vocês podem perceber, essa parábola ela tá só no primeiro e no segundo quadrante, ó, não tem nada aqui embaixo. Tem nada aqui embaixo. Então, o que significa isso? Que o meu y não tem valores negativos. A minha função não assume valores negativos, ó. Ela decresce, atinge o ponto de mínimo aqui no 0, ó, e ela volta a crescer. Então, ela só ocupa o primeiro e o segundo quadrante. O terceiro e o quarto, ó, não tem nada aqui para baixo. Então, disso daqui, o que a gente tira? Só de olhar, eu sei que a minha raiz é o 0. Então, minha raiz é o 0, meu vértice também é o 0, ó. Então,
o x1 e o x2, vou ter uma raiz dupla aqui. Significa que o meu delta é zero, o x1 e o x2 são zero. Outra coisa que eu tenho também, que ela não vai assumir valores negativos, porque ela decresce, chega aqui, ó, ela sobe de novo, tá? Então, tenho valores para baixo. Então, eu sempre vou ter valores positivos para minha função, exceto quando o x for zero. Quando o x for zero, ela vai ser nula também. Então, como que eu vou escrever isso? Ó, quando a minha função ela é positiva, ela é maior que zero. Quando ela é positiva, ó, para todos os números diferentes de zero. Então, para qualquer valor que você atribuir para o x, ela sempre vai ser positiva, exceto quando o x for zero. Quando o x for zero, ela é nula. Em matemática, nós não costumamos escrever, tá? Para todo número diferente de zero. Então, para isso existem os símbolos que eu passei lá no comecinho do ano. Então, para todo, nós utilizamos o A de ponta cabeça. Número, né? A gente escreve X. Diferente, ó, é o igual cortado. E zero, vocês já sabem o símbolo. Tudo bem? Então, a minha função, ela sempre será positiva para qualquer número, exceto quando ele for zero. Tudo bem? Então, para qualquer número diferente de zero. Quando a minha função é nula, quando ela é exatamente zero, quando o meu x for zero. É nítido aqui. E quando ela é negativa, quando ela assume valores menores que zero, não existe, não tem como. Então, ó, não existe nenhum número que pertença aos reais, não existe nenhum número real que isso aconteça. Tudo bem? Porque, ó, vocês podem ver, ó, a parte em vermelho, ela não tem nada para baixo, então não existe valor negativo. Então, não existe, eu nem escrevi, eu já usei o símbolo, ó, não existe nenhum número que pertença aos reais que o meu y seja menor que zero. Então, tá explicado o exercício número 2. Com essas explicações, vocês conseguem resolver até o exercício 5. A próxima postagem, eu vou explicar um pouquinho sobre inequação. Aí, do 6 em diante, é só sobre inequação, tá? Até o exercício número 5 é sobre estudo do sinal. Então, recapitulando. O que é estudar o sinal da função quadrática? É verificar onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é nula. Como que eu resolvo isso? Eu preciso de 2 passos. Primeiro, você calcula as raízes, se existir. Depois, o que você vai fazer? Você vai ilustrar parte da parábola e fazer o estudo do sinal. Onde a parábola é para cima do eixo x, significa que ela é positiva, para baixo ela é negativa. E exatamente nas raízes, o meu y, o meu f de x vai ser nulo, certo? Então, leiam a pesquisa que vocês fizeram na atividade 6, consultem o livro didático, tem toda a explicação. E se tiverem dúvidas, perguntem.